Olá, boa Olá, noite boa a noite todos. Sejam a bem-vindos ao todos. Sejam bem-vindos ao da canal da Tecnorise. Tecnorise. Para você, o trivial, Para né? você, Para o você que não trivial, né? é Para você ainda que não inscrito no é ainda canal, se inscrito no inscreve aqui canal, se embaixo, inscreve aqui embaixo, ativa lá o sininho, ativa tá? lá o Também você sininho, tá? Também curte, você curte, comenta a comenta nossa live. a nossa live. Temos também o E temos chat também o ao chat vivo, ao vivo, para você né? deixar sua Você deixa a pergunta, sua pergunta para a gente estar respondendo, para a tá gente estar bom? respondendo, tá bom? Bom, Bom, a gente está aqui a gente hoje está aqui reunido, hoje tá, com a reunido presença com a ilustre presença ilustre do nosso amigo do nosso Gabriel amigo Peixoto, Gabriel da Meu Peixoto, Locker, da Meu Locker, e também e do também CEO nosso Will CEO Colares Will Colares aqui na live, tá? aqui na live, tá? Então, boa noite, Então, boa Gabriel. noite, Gabriel. Uma honra aqui Uma honra aqui ter você aqui com a você gente. aqui com a gente. Opa, só um Opa, minutinho, só um inclusive minutinho, tá dando inclusive eco. tá dando eco. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Você tem um Você fone tem aí, um fone aí? Gabriel? Tem. Pronto, eu acho que Pode ser aqui o meu. pode ser o seu Pode ser mesmo. o seu Retorno mesmo. aqui. Tá joia. A gente vai tentar aqui ajeitar, pessoal. O pessoal tá comentando aqui que tá dando eco. Aqui que tá dando eco. Ok, vamos lá. Ok, O pessoal vamos lá. tá O pessoal dando eco ainda. eco Vamos fazer um teste aqui rapidinho. rapidinho. Will que dá uma palavrinha, Gabriel também. Gabriel Só pra também. gente fazer esse... Boa noite aí para todos, né? E aí, ver se o meu áudio aqui tá ok. Boa noite, pessoal. Acho que agora melhorou, certo? Vamos ver aqui o que o pessoal vai. Pronto. Já estão falando aqui que sim. Já estamos ajustados, né? Então, pessoal, mais uma vez falando, retomando aqui de onde nós paramos, a gente está aqui com a ilustre presença aí do CEO da Meu Locker, Gabriel Peixoto. Tá? É nosso convidado aqui, em nossa live aqui no canal da Tecnorise. E seja bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. É uma honra tê-lo aqui presente aqui no nosso canal. Prazerzão, viu? Para a gente é fantástica essa oportunidade de poder compartilhar aí essa inovação, né? Que realmente precisa de muita divulgação e estamos aqui 100% de coração aberto para a gente poder dividir todos os cantinhos aí, curiosidades e deixar bem claro para todos como funcionam os nossos projetos, produtos, sistemas, tá bom? Perfeito. Então, quando eu estou falando, tá dando eco. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Só para ver se... Assim, eu e o Gabriel acredito que a gente está te ouvindo, viu, Daniel? Pronto, perfeito. Tem que ver lá o pessoal. O pessoal está dizendo que quando eu falo está dando eco. Certo, deixa eu... Sim, mas com eco. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver agora aqui. Vocês podem me confirmar? Agora ficou bom. Perfeito. Então ninguém mexe mais não. Ninguém mexe mais. Colares, boa noite, meu amigo Colares. Boa noite a todos aí. Agradecer a presença aí de cada um de vocês. Alguns clientes aí já estão marcando presença, tanto nas perguntas como no ao vivo. E essa noite tende a ser muito proveitosa para que a gente possa esclarecer algo que, apesar de ser recente, chegando, né, novidade, mas é algo realmente que vem para ficar. Nós acreditamos que essa questão do locker ele é fundamental na logística como um todo e que vai fazer parte agora do futuro dos condomínios, né? E, assim, a nossa intenção aqui é tentar abordar mais sobre esse produto que já é visto bastante lá fora, né? E agora chegou aqui no Brasil com tudo aí e a Meu Locker está fazendo aí a diferença nesse segmento, trazendo realmente inovação e visando agora o mercado também de condomínios. E quando se fala de condomínios, fala-se de portaria remota e a Tecnorise ela tem total interesse nisso. Então, hoje, a Meu Locker ela está integrada às soluções da Tecnorise, ao guia, né, de forma a trazer alguns benefícios. E esses benefícios ele vem
chegar na mão do morador, né? Uma vez que a gente sabe que o aplicativo já utilizado por aquele condomínio, que utiliza as funções de reserva de espaço, abrir portão, visualizar câmeras, agora também ele vai poder ser notificado, Daniel, com as informações das correspondências que vão chegar no seu locker. Então, assim, é sobre isso, né, que a gente vai abordar esse assunto hoje, fazendo aqui as perguntas à pessoa certa, ao especialista, né, que é justamente o Gabriel. E, Gabriel, para começar, a gente queria entender um pouco mais, tanto como nasceu a Meu Locker, como também conhecer mais de ti. Né? Então, se você puder falar um pouquinho de você, falar um pouquinho de como surgiu a Meu Locker. Beleza, pura. Vamos por ordem cronológica, então, né? Como eu nasci primeiro, então... Bom, basicamente, Bom, eu sou um apaixonado por inovação. Eu sou um apaixonado por inovação. Eu sou engenheiro eletricista pela UFMG e caminhei, tive uma carreira acadêmica curta, tive uma oportunidade de ir para a Alemanha, na Alemanha, no Instituto de Pesquisa na área de tecnologia de controle remoto de produtos, no caso, painéis solares, gestão por internet, e apaixonei pela área da eletrônica. Com essa bagagem, eu voltei para o Brasil em 2004, abri uma empresa de tecnologia chamada Tinha justamente esse escopo aí de IoT. Na época não existia ainda o IoT, a gente chamava de gestão de ativos por internet. E na época ainda era muito desafiador, né? A própria questão da internet. E essa empresa teve um escopo bem interessante, teve um desenvolvimento bacana e acabou chamando a atenção de uma empresa francesa chamada Sonf, e nós acabamos vendendo o projeto inteiro, ficamos fiquei mais 7 anos à frente dessa empresa, mesmo com os franceses no controle, e fiz um plano de saída e Teste. Ei, teste. Será que é o atraso do YouTube mesmo? Ah, tá. Não, perfeito, ué. Não tem problema nenhum, pelo contrário, você tem que comunicar, né? Se não está comunicando, não adianta. Beleza. Você estava falando, Gabriel, que tinham montado, né, a questão do hardware de conectividade IoT para poder ter essa comunicação, banco de dados tudo na nuvem. Aí, Colares, que bom que você está prestando ligado atenção, aqui. Hein, cara? Vamos lá. Não, e isso é só uma curiosidade, né? Basicamente, a ideia era, vamos fazer um produto que pudesse transformar em qualquer coisa, né? Mas que ele tivesse toda a gestão pela nuvem, tivesse isso muito bem resolvido, né? E, inclusive, o primeiro produto, curiosamente falando,
foi um relógio de ponto, o primeiro produto da Kirá, que a empresa, a razão social é Kirá, não é meu locker, né? Foi um relógio de ponto. Para acabar com toda aquela questão de gestão, de impressão de papel, de USB, de não sei o que, a gente falou, putz, podia ser basicamente tudo na nuvem, né? E nós desenvolvemos esse... E é incrível. Nós fizemos esse projeto até teve um avanço legal, nós vendemos umas 400 unidades, só que começamos a esbarrar em regulação de mercado, portarias do Ministério do Trabalho, que obrigava a ter uma bobina impressa, coisas assim, que se falava, nossa, gente, precisa disso, tem que ter uma bobina. Mas hoje é muito melhor no certificado digital do que... Não, tem que ter a bobina. E aí a gente começou a ver que isso não estava decolando por questões mesmo Brasil, né? Assim, naturalmente. E nesse interim nós tivemos uma boa provocação da Magazine Luiza, que virou por um almoço de trabalho, a gente estava com uma pessoa de dentro da Magazine, falou, cara, vocês não conseguem fazer um locker que entrega equipamento, entrega produtos? A gente falou, claro, a gente já tem o core business do produto, né, que faz justamente isso, faz toda Então tá, então faz que a gente compra. A gente falou, beleza. Fizemos, eles não compraram. Mas provocou, né? Houve a provocação, houve o desafio e isso aí com certeza fez com que as anteninhas ficassem ligadas aí para esse novo exatamente, negócio. Né? Na verdade, nós fizemos o produto e no meio do projeto, ainda a gente não tinha terminado, o projeto caiu lá dentro. Mudou a gerência, o projeto caiu, só que a gente também teve a alegria de ver que só da gente falar que nós estávamos fazendo tal coisa, oriçou o mercado inteiro. E esse projeto nós fechamos vendendo para drogarias em Minas Gerais, para outras empresas de varejo e condomínio. E aí nós fechamos um projeto para o condomínio e vimos que isso tem 4 anos e meio, mais ou menos, 4 anos. A gente viu que resolveu uma dor muito... Era um condomínio horizontal na época, tem até hoje, esse locker está ativo até hoje. Então, era um condomínio de casas, não era um condomínio vertical. O conceito de portaria remota já existia, mas ainda estava incipiente, né? Ainda não tinha decolado igual hoje é tão assim difundido, né? Mas a gente viu que tinha uma demanda interessante. Ainda faltava muita cultura, né? No sentido de saber o que é o produto que ele entrega e tal, mas a galera estava gostando. A gente falou, putz, vamos seguir nesse caminho. E focamos nesse projeto, e esse projeto tomou conta da empresa e nós mudamos o nome para Meu Locker. Né? Mudamos, assim, a razão social ainda é Kirá, mas virou Meu Locker e nós, 100% hoje da nossa atividade de locker, nós não temos nenhum outro produto que não seja locker. Tem variações, eu tenho locker para e-commerce, para condomínio, alguns ajustes, né, de produto que acabam criando canais diferentes, mercadologicamente falando, mas é locker, tudo locker. E não teve relógio de ponto misturado com locker, não, né? Essa fase de transição não teve mistura de produtos, não. Mudou, pivotou mesmo, totalmente, né, Gabriel? Totalmente. Assim, do ponto de vista de modelo de negócio, sempre foi locação o nosso core business, né? Tanto que, outra curiosidade, Kirá é alugar em albanês. Aí todo mundo pergunta, pô, mas por quê? Você é descendente de albanês? Não. A gente colocou no Google alugar e foi vendo em qual língua que ele ficava mais legal. Em albanês apareceu Kirá. A gente falou, cara, vamos, Kirá tá bem legal, vamos mandar bala e tal. E foi interessante que depois a gente teve uma reunião com um árabe e ele me perguntou, pô, por que Kirá e tal? E eu expliquei, ele falou, pô, legal, porque Kirá é mulher gorda em árabe. E aí eu tomei aquele susto, eu falei, putz, cara, ele falou, não, mas é um elogio, aqui é extremamente valorizado e tal. Então, eu achei assim, bem interessante também que esse desdobramento todo, né? Então, resumindo, essa é a história
né? Todo mineiro gosta de contar história, então tá aí a minha colher de doce de leite aí na nossa reunião. Bacana demais, bacana demais. E assim, eu acho que essa vontade de atender às demandas e às soluções, atender às dores, né, na verdade, é o que faz realmente o empreendedor ele obter sucesso, né? Porque ele respeita aqueles princípios básicos lá de que é que um negócio, é quando o negócio faz sentido, é quando ele resolve o problema. Então, realmente, essa questão do relógio de ponto sempre foi um problema, você tentou resolver. Infelizmente, se teve a barreira da questão, nós nos envolvemos também uma época com a questão do hardware, tentamos criar, e ali nós encontramos alguns entraves com relação à homologação e uma série de coisas. Então, a gente percebe que quando o produto ele não tem aquela escalabilidade por causa desses entraves, a gente tem que tomar uma decisão rápida de mudar, né? E aí viu outra oportunidade de resolver outro problema, talvez um problema maior, né? Que é realmente essa questão das entregas, das encomendas. E que bom que essa solução ela chegou até a gente, né? Então, assim, todos vão ser beneficiados com isso. E já nessa pergunta, a gente separou aqui algumas perguntas, Gabriel, e tem assim, o lock, ele serve para qualquer tipo de condomínio, precisa se preocupar com estrutura física? Boa pergunta. Quando eu falo estrutura física, é a questão realmente se tem que ter alguma obra civil no condomínio para receber um locker. Não, perfeito. Essa é uma pergunta muito importante. Nós até temos um cuidado de, aos pouquinhos, disseminar essa cultura nas construtoras para que os novos empreendimentos já tenham ali um local para receber esse locker, tá? É uma previsão, eu acho que é uma conscientização que nós todos temos que fazer. E eu fiquei feliz outro dia, eu recebi um flyer de uma construtora que na primeira capa já tinha local para locker. Eu falei, ué, então que bom, né? Que as coisas do mercado estão andando. Está no caminho certo. Agora, tecnicamente, a gente precisa de uma tomada. Tá? O produto não precisa de infraestrutura de TI obrigatória. Ele, obviamente, ele tem um Wi-Fi, ele tem 3G, então ele permite que, inclusive, ele usa as duas justamente para ter uma redundância, uma robustez maior de dados, né? E ele precisa de uma tomada simples, né? 110 ou 220, né? Ele é bivolt, é a única coisa que ele precisa. O que bate mais é do ponto de vista estético e não técnico. Esteticamente, é interessante que ele esteja num local que não tenha um impacto visual tão agressivo. Então, para que realmente não atrapalhe esteticamente a entrada ali do lobby, né? Então, é mais um requisito arquitetônico do que um requisito de engenharia, eu diria, né? Funcionalmente, o ideal seria realmente que o locker estivesse ali num local tipo na Eclusa, né? Porque você conseguiria trabalhar o locker sem precisar permitir a abertura do segundo estágio. Só que as eclusas são pequenas a maioria das vezes, né? Então, isso dificulta um pouco esse tipo de processo. Talvez um modelo que possa ser trabalhado é um drop-off, que eles chamam, que é simplesmente deixar a encomenda temporariamente na eclusa e depois um operador com mais tranquilidade leva essa encomenda para um lobby e faça o depósito dela no locker sem risco de segurança, né? Então, isso é uma possibilidade que existe, mas eu vejo muito claramente o caminho, tá? Juntamente com a portaria remota, de realmente não precisar de um profissional para receber encomenda, nenhum profissional. O locker está 100%, realizar 100% com autonomia essa função de recebimento da encomenda. Observe que eu estou falando isso porque a função do locker não é só de recebimento. Ele trabalha muito mais na entrega dessa encomenda para o condômino
do que no recebimento da encomenda, por incrível que pareça, né? Apesar de que, obviamente, a dor da empresa de portaria remota é mais o recebimento, né? Isso. Só que a entrega dessa mercadoria, ela consome muito. Por quê? Porque o recebimento em horário comercial, ele é objetivo. Já a entrega, ela é 24/7. O cara pode precisar de chegou à meia-noite de uma festa, quer pegar o produto, chegou do trabalho 11 horas da noite ou num domingo de manhã e ele quer acessar aquele produto que ele comprou né? E tá trancado num quartinho lá, entendeu? Então a entrega ela é uma função que o Locker faz muito bem, porque ele está lá disponível eletronicamente 24/7 para retirada. Muito bom, muito bom. Sim, é opcional. Ele tem inclusive a opção, né? A gente já manda com no break se for preciso. Até hoje nós não recebemos nenhum pedido dele com no break, apesar dele ter previsão, tá? O no break é basicamente para algumas regiões de fim de linha que tem estabilidade, né? E ele pode trabalhar assim com no break numa boa. Bacana. Uma outra pergunta aí que a gente recebeu, em relação, e é uma dúvida minha também, tá? Em relação, Gabriel, à quantidade de unidades, porque quando você fala de portaria remota, a gente existe o consumo operacional que está ligado diretamente à quantidade de unidades daquele condomínio. Então, o que é que a gente leva em consideração quando a gente vai elaborar a empresa, vai elaborar um orçamento de portaria remota? Ela leva em consideração entradas de veículo, entradas de pedestre, ela leva em consideração a questão de andares, dependendo da situação, mas principalmente o consumo operacional relacionado à quantidade de unidades, né? Que aí a gente considera como população. E enxergando essa análise de população do condomínio, quantos armários, existe um tamanho padrão ou existe vários tamanhos de armários, né? E quantas posições ali você precisa para X unidades? Como é que funciona mais ou menos isso? Explica para a gente. Não é nada escrito em pedra, como uma regra assim fixa, tá? Mas todo projeto tem que começar de um princípio. O princípio que a gente usa é o seguinte: um Locker LK400 tem 20 posições, 20 gavetas, né? Ele atende um condomínio entre 80 e 100 unidades, tá? Então, ou seja, mais ou menos 5 vezes, entre 4 e 5 vezes a quantidade de gavetas. E essa é a magia do Locker, né? Porque se eu tivesse uma porta por condômino, eu não precisava de eletrônica nenhuma, né? Eu botava um tanto de Locker lá, dava uma chave para cada um e pronto, uma chave para depósito, mestre e tal. Só que eu teria que ter pelo menos 3 gavetas por condomínio, então pequeno, a grande, ou uma grande, né? Então, ou seja, ficaria um monstro. E então a magia do Locker é que ela consegue, pela rotatividade, pela estatística, ela consegue de fato atender um número, uma quantidade muito maior de clientes. É claro que, bom, se eu tenho, por exemplo, um prédio comercial, né, e eu tenho um e-commerce num andar, que tem um nível de fluxo de produtos enormes, aí isso não é válido. Então, a gente tem que ir observando a taxa de ocupação do Locker, e aí eu tenho possibilidades de expansões 1000, né? Então, basicamente, a conta inicial é de 4 a 5 vezes. E aí é testar, é botar, ver a taxa de ocupação e se eu tenho, então vamos supor, se eu tenho um outro fator que eu acho que é importante, chamado que aí tem mais a ver também com a arquitetura do prédio. Então, se eu tenho torres, eu tenho lá um empreendimento com 4 torres, e eu tenho 60 apartamentos em 4 torres. Mesmo assim, é recomendável um Locker por torre. Entendeu? Então, ou seja, isso é uma dúvida frequente, né? Por quê?
porque tem a ver muito com a disposição dos produtos próximo aos clientes. Aí é melhor você colocar um locker em casa do que colocar um locker atendendo as 4 torres, porque às vezes a pessoa tem que descer, andar bastante, atravessar o condomínio para ir lá na outra torre pegar um... E aí ele fala, pô, mas em qual locker que está o meu, né, meu produto? Então é importante que tenha um por torre nesse caso. Bacana. Exato. Aham, perfeito. Claro, claro. Quero dar uma palavrinha porque tá homologado. Se não tivesse, eu ia pular essa, viu? Não, basicamente é o seguinte: os Correios eles têm 2 grandes grupos, tá? Tem os Correios condomínios, né? Que eles chamam de Caixa de Correio Inteligente, CCI, né? Que é um sistema dos Correios que os Correios criaram para planificar, para permitir que todo mundo, todos os lockers em condomínios tivessem uma categoria Correios que fosse igual para todos, de modo que ele pudesse ter a autonomia de postar a encomenda dele lá sem interferência de ninguém, tá? Nessa categoria, nós da Meu Locker estamos homologados, tá? E possibilitamos que os Correios façam atendimento direto postando, tá? A segunda categoria, que é os lockers abertos dos Correios. Nessa a gente brilha, porque nós somos os vencedores da primeira licitação, a maior licitação de lockers do Brasil, e fomos o primeiro software homologado que é essa que nós postamos também, que é o locker inteiro dos Correios. Então, são duas categorias, né, separadas, e a gente está nos 2 projetos. Bacana. E aí eu vou fazer uma pergunta com base nisso, Gabriel, que é qual é a diferença entre um e outro, assim, no caso, eu estou falando aqui do condomínio. O condomínio ele pode ter as 2 opções? Não, normalmente escolher não. Entre uma e outra? Não, você está falando das 2 opções do Correio? Essas 2 integrações que você falou dos Correios, Não, são negócios opta diferentes. por alguma das No 2? condomínio é o CCI, São negócios que é uma diferentes. função do locker Meu Locker. Então, na tela principal você tem a opção de Correios, aí entra numa dinâmica de tela de depósito homologada, onde é um processo de telas, né? Que é um passo a passo dos Correios para que ele consiga, com a numeração dele, do carteiro e tal, ele consiga deixar a encomenda Da matrícula lá. do carteiro, geral. Exato. Já gera, está todo integrado com o sistema Correios, tá? O segundo é um projeto dos Correios para locais públicos, não condomínios, shoppings, estações de trem, estação de ônibus, para permitir, como se fosse uma mini agência do Correio em locais onde o Correio hoje não entrega. Então, a gente tem alguns lockers, normalmente são regiões aqui em São Paulo, por exemplo, em Itaquera, regiões mais afastadas e que o Correio não tem agência. Então, é melhor que ele coloque um locker ali, dê acesso, dê um CEP para uma pessoa receber uma encomenda e para postar uma encomenda, sem ter ali, obviamente, uma agência, né? Então, esse projeto, eu acho que não entraria muito, mas é importante aí mais para conhecimento do pessoal. Nesse caso, é um locker inteiro plotado nos Correios. Entendi. A pessoa dá o número da correspondência, chega lá, ela vai lá e coleta, né? Exato. É como se fosse usuário. uma forma dela receber. Então, por exemplo, comunidades. O Correio não entrega em comunidades, né? Então, ela bota um locker na porta da comunidade e todo mundo que quiser receber uma encomenda dos Correios dá o endereço do locker e recebe lá. Ele tem um CEP. Bacana. O interessante desse projeto é que o locker tem um CEP dele. Então, só de você colocar esse CEP, os Correios sabem que é o locker.
É a primeira coisa que tem um CEP, que não é uma rua, né? Bacana. É um locker. Legal. Bem, bom, isso inclusive, eu acho que é um trabalho muito particular, né, do condomínio, até mesmo dentro dessa gestão da Gear, são coisas que podem ser definidas. No caso do equipamento propriamente dito, se quiser deixar lá ad eterno, não faz muita diferença para a gente. Não é recomendado porque essa porta vai ficar bloqueada, tá? E sem uso, né? E como a gente usa o conceito da rotatividade, isso tem um impacto de 5 vezes. Então é importante que a rotatividade aconteça. Mas nós não temos nenhum bloqueio do ponto de vista operacional dentro do nosso software, tá? Eu só acho que é importante realmente incentivar o condomínio a retirar. E, obviamente, quando a gente... Vamos lá no extremo, né? Quando é um delivery de comida. Aí sim a gente teria que ter... O condomínio teria que ter um pouco mais de urgência na retirada, justamente por causa da questão de conservação, né? Quando o iFood começou com esse projeto do iFood Box, eu não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo é bem difundido, né? São lockers todos da iFood colocados em prédios comerciais, tá? Para que seja uma propaganda barra uma forma de interfacear com a iFood, né? E, bom, eles tiveram tanto problema nesse quesito cultural, porque 100% das encomendas eram deliveries de comida, né? E às vezes um pedido ali que esqueceu, então, ou seja, movimentava ali centenas, às vezes, de pedidos por dia. Às vezes um pedido que ficou esquecido lá era um trabalho significativo, porque não tinha ali uma pessoa olhando para aquilo, né? Hoje tem. Mas isso dá um impacto muito grande na operação. Então tem que tomar um certo cuidado pela natureza da carga, né? Bacana. E falando nessa questão de encomenda alimento, né? Uhum. Hoje, existe uma preocupação da Mewlock com relação a isso? Pensando em condomínio, é possível receber algum tipo de encomenda que seja de um iFood, uma comida ali, Gabriel? Totalmente, tá? A gente percebeu que essa é uma dor muito sensível do condomínio, principalmente no período de pandemia, e acabou que isso ficou, né? Ou seja, mesmo com o relaxamento dessas ações, a gente viu que isso ficou um legado importante, né? Os deliveries ativaram enormemente. E o que acontece? Hoje a gente sempre teve uma solução de locker com isolamento térmico, tá? O que é? Ele é basicamente o locker normal, mas ele tem uma capa de isolamento que permite segurar ali o calor por mais um tempinho adicional, né? E também ajuda também no quesito de limpeza e tal, mas ele tem um isolamento térmico, tá? Esse locker a gente inclusive, quando a gente faz ele com isolamento térmico, a gente faz módulos separados, justamente para ter um módulo de comida e um módulo de encomenda tradicional. Para não ficar uma coisa muito... Você tira ali um japonês e tal e bota uma encomenda, né? É um negócio um pouco ruim do ponto de vista, né, de salubridade, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, quando você tem um módulo de delivery, ele é um módulo inteiro de delivery e um módulo para encomendas tradicionais, tá? E a gente tem também o locker congelado ou refrigerado, tá? Esse locker ele é literalmente um freezer de supermercado, tá? Nós adaptamos foi o primeiro locker refrigerado brasileiro, é nosso, tá?
existe essa tecnologia fora do Brasil, mas a gente conseguiu fazer um trabalho super bem feito e hoje roda em alguns supermercados, como o Guará, lá em Fortaleza, uma operação forte, né, que basicamente tem uma interatividade do retiro em loja com o cliente, né, 100% automatizado. Então, ele basicamente, o cliente faz o pedido pelo aplicativo, a compra dele é separada, é posicionada no locker, parte, linha seca, fica na linha seca, refrigerada na refrigerada, e com o mesmo código ele consegue retirar os dois. Então ele bate o código, abre as portas, tanto do refrigerado, ele retira e fecha e vai, né? Eu acredito muito nesse tipo de operação para prédios comerciais, tá? Mais do que para residencial. Por quê? Prédios comerciais, você tem um acesso no saguão livre. Então, eu acredito que parcerias com os supermercados locais, isso está muito em moda, né? Que é o aquecimento da economia local. Em moda que eu falo é um jeito ruim, né? Mas é de fato uma evolução do varejo, tá? O varejo teve uma época onde, ainda assim, né, a gente tem um legado muito grande disso, que é uma pegada de carbono altíssima, que é você ter um super player atendendo uma área muito grande. Então, se você vê o fluxo de produtos, o transporte, o tanto que isso impacta a sociedade, é enorme. Aqui, lá em Belo Horizonte, por exemplo, uma vez eu fiz um pedido de um delivery e estava vindo de outra cidade, de Contagem o pedido, né? Ou seja, por que isso? Por causa de unidades de real, você acaba trazendo ali um impacto enorme, né? Só para vocês terem ideia, gente, um motoboy em São Paulo produz por ano 4 toneladas de CO2. É um absurdo, né? Porque o combustível reagindo com o oxigênio e tudo, aquilo ali transforma em CO2 e é uma máquina de produção. Não é só quantidade de litros de combustível, não, é reação com o ar e tudo. Então eu estou descrevendo isso porque seria muito interessante a gente ter micro supermercados espalhados com uma inteligência logística, né? De modo que eu tenho ali um grande prédio comercial, tem prédio comercial aqui em São Paulo, tem 6.000 pessoas, né? Você tem ali uma unidade, as pessoas fazem as compras, carrega todo o locker, já desce, já pega e já vai para casa, né? Então, são elementos que eu acho bem interessantes dentro dessa área de condomínios comerciais, né? Que pode ter uma visão, um desenvolvimento aí para o futuro. Com certeza. E eu, pensando aqui nessa questão do gerenciar esses lockers, a rotatividade, verificar se isso está ou não dentro de um padrão, né? Como é que a empresa, já também entrando numa segunda pergunta, né, sobre o modelo de negócio, meu locker, parceiros, né, os integradores e até chegar no condomínio, né? O que é que o integrador, o que é que o parceiro da meu locker, ele tem para poder fazer esse gerenciamento, Gabriel? Como é que funciona esse gerenciamento? Qual é a ferramenta que ele utiliza, né, para poder saber se está atendendo, se precisa aumentar, né? Uhum. Nós temos um BI, que é uma plataforma na web que o integrador ele tem acesso, né? E ele só, obviamente, que ele tem uma chave de acesso única que vai permitir ver todos os lockers que estão, obviamente, sobre o guarda-chuva dele, né? E ele tem a gestão completa, ele tem um histórico, até por gaveta ele consegue puxar ali qual foi a taxa de ocupação, os pedidos. Então, ele consegue fazer ali uma gestão atual, ele consegue abrir porta remotamente, né? Como eu falei lá no comecinho, essa foi a ideia inicial da meu locker, né? Minha e do meu sócio, né? Eu acabei que também não comentei sobre o Antônio Henrique, meu sócio, meu parceiro aí nesse projeto desde sempre, e toda a equipe da meu locker que brilha, viu, gente? Essa turma aí é insaciável. E eu queria deixar aqui também essa importante colocação: ninguém faz nada sozinho, quem sou eu?
Às vezes eu fico mais nos bastidores mesmo e me surpreendo com a mágica que esse pessoal faz, o nó em pingo d'água aí, tá? Porque o desafio é todo dia, né? Seja comercial, técnico, o pessoal sobe no caminhão, desce do locker, dá um jeito, pega um avião, vai para Brasília, vai para não sei o quê. Na hora que você assusta, o negócio tá feito, né? Você fala, meu Deus, como é que os caras fizeram isso, bicho? O desafio é muito alto, né? A gente está falando de um negócio novo que poucas pessoas conhecem e que tem particularidades ímpares. Pesa 120 quilos a 400 quilos, tem todo um quesito de comunicação, tem que vender um negócio que ninguém sabe o que é direito. Putz, não é bolinho, né? Então, queria deixar também, porque eu acabo falando muito e eu gosto muito de dividir esses conceitos, mas é muito importante deixar esse mérito muito bem dividido, né? Eu fico muito feliz e muito grato com todo o desempenho, a criatividade dessa turma, viu? Bom, parabéns aí para o time, né? Então, de suporte, de vendas. Tá de parabéns o time todo, né? Nossa, demais, cara. Você tá doido. Então a gente estava falando do. Até me perdi aqui, cara. Vamos ver se você está A gente prestando falou atenção sobre a aí, questão. Colares. Prestando atenção, não? Vamos ver. Vamos lá. A próxima pergunta era o modelo de negócio, né? Primeiro você falou do BI, que era como gerenciar. A pergunta inicial era como aquele integrador ele poderia gerenciar as suas unidades do Locker. Você explicou que tem um BI bacana, onde o integrador ele vai poder consultar a rotatividade e se preocupando aqui para a gente poder atender a demanda daquele condomínio, né? Aquele condomínio que de repente pode ter 1, 2, 3 torres e ele vai precisar entender se aquele consumo do locker está sendo suficiente para aquela demanda, está atendendo aquela demanda. Então, você explicou que tem um BI muito bacana isso, né? De forma que ele vai poder entender como é que está sendo a utilização, até porque quando ele entende também sobre o produto, ele vai ficando cada vez mais expert, porque isso também muda de região para região, acredito que você já possa ter visto isso, né? Então, até também o nosso consumo operacional hoje, quando fala de atendimento de portaria remota, ele muda de região para região, então nós vamos ter culturas diferentes, né? Que fazem com que o consumo daquele produto ele seja também diversificado. Então, é bacana demais. E aí a gente ia entrar na questão agora do modelo de negócio. Como é que esse locker ele pode ser comercializado, né? Como é que funciona essa cadeia de distribuição aí, Gabriel? Conta aí para a gente. Muito legal. A gente tem uma aproximação de mercado orientado aos integradores, né? Por quê? O Brasil é muito grande, a gente quer crescer de forma sustentável. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Para crescer sustentável, você precisa dividir o pão e não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial também, né? Quando você colocou essa questão cultural, é muito importante. Você vai fazer uma venda no norte, no nordeste, no sul, é totalmente diferente, né? Então, a gente quer crescer muito, está crescendo nesse conceito de parcerias com integradores. O integrador, ele é um sublocador, né? É melhor do que uma revenda, porque ele não precisa comprar para vender, né? Ele basicamente subloca. A gente faz um contrato de locação com preço e ele, obviamente, que subloca com um preço adicional, oferecendo também a instalação, o suporte, né? Então, esse é um modelo que, na minha primeira experiência de empreendedor, ele funcionou muito bem, porque você faz parceiros, você realmente consegue, de forma sustentável, atender o seu cliente também com qualidade, né? Porque você está ali presente, você vê a dor e tem a urgência do SLA. Então, é interessante saber, muitas pessoas perguntam, precisa ter um nível tecnológico para poder sublocar seu integrador? Não, não precisa, tá?
o produto, obviamente, internamente, ele tem uma complexidade. Essa complexidade é nossa. Para o integrador, ele tem que ter um atendimento do ponto de vista de instalação, né? Tem que saber, sim, um nível técnico para operar funções básicas do equipamento, que é dar um boot no tablet, que às vezes pode travar, né? É muito raro, mas acontece. Normalmente, o boot no sistema inteiro pode resolver, normalmente resolve todos os problemas, né? Mas sim, às vezes uma porta que pode ter uma trava mecânica, né? Porque às vezes, por uma questão estrutural, o armário pode sair do esquadro, isso pode empenar um pouquinho, agarrar uma porta, por exemplo. Então, tem alguns conceitos, comunicação, configurar o Wi-Fi no sistema, né? Não são habilidades eletrônicas de solda, que às vezes o pessoal pergunta, eu preciso ser tipo assistência técnica de solda de placa-mãe? Não é. Se tiver algum problema nessa direção, nós vamos mandar uma controladora nova. Então, por exemplo, tirar uma controladora e colocar, que é basicamente cabos, isso é uma coisa necessária, né? Obviamente que nós trabalhamos para isso não acontecer, né? Mas pode acontecer, e a gente já teve algumas surpresas interessantes que fez a gente aprender bastante, né? Normalmente, 85% a 90% do problema está no usuário, né? Isso é comum, é o usuário que ainda não entendeu o funcionamento do produto, como que é o processo, e no nosso caso, como uma coisa nova, não é culpa de ninguém, é natural isso. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Nos outros casos, existem falhas de comunicação, que tem a ver com o Wi-Fi, nessa mudança de Wi-Fi para o 3G, algumas coisas do ponto de vista de alimentação elétrica, né? E às vezes atualização de firmware, que é remota, a gente faz pela fábrica, né? Mas às vezes precisa dar um boot. Não são coisas complexas, né? Mas é necessário a postura do integrador lá, sim. Eu acredito também que Pode falar, Gabriel. Não, eu só queria saber, assim, você me perguntou sobre o modelo de negócio, eu fui um pouquinho mais à frente, mas o modelo de negócio, só para concluir, né? A gente passa pelo integrador. Em Belo Horizonte, a gente tem uma atuação, a gente está em Belo Horizonte, a gente consegue atender alguns condomínios diretamente, mas é importante deixar claro que mesmo nessa situação, nós honramos a política de preço que a gente traz desde lá da frente. Por quê? A gente vende sempre dentro da política de preço, de forma que exista um respeito a esse sublocador. Esse preço do sublocador, obviamente, nunca chega ao cliente final. Isso é importante deixar claro. Muito bom, muito bom. Então, e geralmente os condomínios, o consumidor final, quando ele procura a indústria, ele quer essa diferenciação competitiva, ele quer o preço, né? Sim. Ele quer ali a vantagem financeira. E é bom deixar claro, é muito importante dizer o que é que a gente faz e o que é que a gente não faz, né? Então, assim, o meu lock, ele trabalha no modelo B2C, né? B2B, mas de forma local, na região onde atua, tem ali o atendimento ao consumidor final, porém, aquele consumidor final que querer ter um acesso a um suporte, a ter uma atenção melhor para ele contratar um integrador e ter ali do integrador a solução entrega de forma completa, né? Porque o preço vai ser o mesmo. Exato. Então acaba que então acaba sendo melhor para ele ter ali um integrador onde vai poder dar um suporte, até a questão desse gerenciamento, acaba que sendo mais como é que eu posso descentralizado, né? Ele não tem muita opção, tá? Porque a gente vai indicar o integrador local, a gente vai lá, olha, demais. Cara, o cara vai acessar a gente e falar, não, vou te passar aqui quem você vai conversar. E a gente fez boas parcerias nesse quesito, tá? A gente já fez boas parcerias nesse quesito. Inclusive, alguns clientes já do Guia, né, e meu Locker já estão comercializando, já estão podendo oferecer
esse diferencial competitivo, né, diante da sua concorrência. Então, essa parceria, essa integração entre os dois sistemas, entre as duas soluções, ela vem realmente para somar e entregar valor cada vez mais aos nossos clientes, aos nossos condomínios, né? E também o modelo de negócio, para deixar claro também, o mesmo modelo de negócio da Tecnorise. Então, nós trabalhamos sempre com integradores que, por sua vez, atendem os condomínios. E, Daniel, temos um vídeo, nós produzimos um vídeo aí para poder explicar na prática ali como é que é o funcionamento. Então, antes aqui que a live acabe, que a gente já está chegando quase no final, eu queria que você botasse o vídeo aí, soltasse o vídeo, para que nós pudéssemos ir depois para as considerações finais e as perguntas aí, que eu sei que tem algumas perguntas ainda para a gente responder. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer uma simulação na prática, tá? Estou aqui no perfil do atendente Lucas Sampaio, dentro do Gear, e vou chamar o nosso condomínio o Vila Bela, tá? Para a gente conseguir fazer essa simulação. Para isso, vamos imaginar a situação em que Simone venha ao condomínio para fazer uma entrega de uma encomenda para a unidade 20A. Então, para chamar a unidade, eu venho aqui no input e só digito, tá? Uma vez com a unidade aberta, eu vou procurar aqui no menu principal da unidade o item correspondência, tá? Depois que eu escolher a opção correspondência, eu venho em armário inteligente e novo registro. Aparecem então estas duas opções, onde primeiro eu vou escolher o nome do armário, então vou escolher aqui o Platest B usuários e em seguida qual é o tamanho da encomenda, tá? Eu vou escolher aqui o tamanho pequeno e em seguida apertar em ver disponibilidade. Percebam que aqui em cima eu tenho a quantidade de slots disponíveis para cada tamanho, tá? Esse tamanho é um tamanho padrão do armário meu locker, onde o pequeno eu tenho 8 slots disponíveis, no médio eu tenho 2 e no grande tem uma opção, tá? Essa verificação é interessante para o controle de cada um dos atendentes, tá? Então aqui embaixo nas observações vou escrever aqui 2 itens e vou mandar gerar o código. Depois que o código for gerado, o operador ele passa o código à pessoa que vai fazer o depósito, ela se desloca até o armário meu locker e no painel de comando ela digita o código recebido. O meu locker ele vai escolher o slot, abre, ela faz o depósito e fecha novamente. Uma notificação é recebida no aplicativo do morador e o morador ele pode estar verificando essa notificação a qualquer momento. Então vou dar um clique aqui na notificação e vou escolher a minha unidade, que no caso era a 20A, ok? No menu principal, eu vou escolher a opção Minha Unidade, Correspondências, Armário Inteligente e nos itens pendentes percebam que tem um registro. Esse registro traz a informação do operador que procedeu, a hora e a data. Então vou dar um clique no registro para a gente ver. O código de resgate apareceu, então basta o morador se deslocar até o armário, digitar o código no painel de comando para que o armário libere o slot. Ele pega a encomenda e fecha novamente o armário. Para que o processo fique devidamente registrado, é importante que o morador aperte em Sim, coletei. Isso vai fazer com que o item vá para o itens retirados, onde, no caso, os moradores poderão fazer consultas futuras e também arquivar Grande Antônio.
Abraço. Ele até falou que show tinha curiosidade sobre a Kirá. Sim, isso foi uma evolução importante do nosso projeto, né? De forma que a gente conseguiu trazer uma certa sustentabilidade, robustez no produto, quando a gente embutiu, né, um microservidor dentro do equipamento. Então, ele consegue trabalhar com uma certa autonomia no quesito retirada de encomendas. Para depósito, ele precisa criar instanciais na base de dados, mas para retirada, não. Ele sincroniza de tempos em tempos essa base de dados. Então, mesmo que falte internet, da última sincronização, ele já baixou todas as encomendas, e aí você consegue retirar. Então, para retirar hoje, você não precisa de internet, né? Normalmente, o SLA mais pesado, mais urgente é na retirada da encomenda, né? Porque se deu algum problema para depósito, na pior das hipóteses, fica do jeito como está, fica na portaria, né? Mas para retirada, você realmente tem uma urgência, né, na assistência técnica. Então, esse é um ponto importante. Não é necessário internet na retirada das encomendas. Uhum. Uhum, legal. Tá joia. Bom, o produto é locado, tá? Ele é um modelo de negócio que a gente encontrou que teve a maior aceitação dentro dos condomínios e não trouxe impacto de fluxo de caixa para os integradores, né? Então, é importante isso porque o integrador não precisa fazer um investimento, né? Ele, obviamente, tem um investimento comercial de fazer essa venda do produto, mas a partir do momento que ele fez essa venda, todo o fluxo é positivo. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem uma saúde financeira dos nossos parceiros, né? Então, basicamente, o produto é locado e a fidelização ela é inversamente proporcional ao preço, né? Quanto maior a fidelização, mais barato é a locação, né? Então, a gente começa com 1 ano, 12 meses, e pode ir até a 5 anos, né? Obviamente que é uma tabela regressiva, tá? A porcentagem que ela se permanece do ponto de vista de revenda, de sublocação, né? Então, para o integrador é muito interessante. Quanto maior é o período do contrato, mais tranquilidade comercial você tem. Então, todos nós somos solidários a isso, tanto o meu locker quanto o integrador.
mantendo a proporção da sublocação constante, né? Com relação à divulgação de preços, é uma tabela grande. Então, eu vou dar aqui algumas regiões de preço, mas é importante, sim, que você entre em contato conosco, né? Você tem algum e-mail... bom, eu vou passar um e-mail aqui mais geral, né? Mas que é comercial@neolocker.com.br, mas hoje nós temos 6 pessoas na área comercial focados em te atender bem, para que você também tenha argumentos e material muito bem feito para que o integrador consiga, de fato, fazer uma boa venda, né? Vou passar com alguns nomes, tanto o Denis, o Félix, o Renato, que são basicamente o primeiro nome, @meulocker.com.br, né? O João, né? Que atende um mercado muito forte de condomínio também, né? Que são pessoas que vão... Eu mesmo estou 100% à disposição, viu, Gabriel? @meulocker.com.br. Pode mandar para mim, não tem tempo ruim, não, a gente desembola tranquilamente, tá? Regiões de preço, isso vai desde contratos de fidelização, isso lá para o cliente final, né? Isso vai de 700 a 70, 800 reais por mês a valores meio do contrato, né? Então, ou seja, sempre são valores aí inferiores a R$1.000, nos dá uma abrangência comercial interessante. Se o cliente quiser preços menores, a gente estende mais a fidelização, a franquia, o tamanho do contrato, né? Muito bom. Agradecer a presença do Gabriel aí, o esclarecimento sobre esse produto aí maravilhoso que já é realidade em muitos condomínios, né? Informar, reiterar aí a questão da parceria no sentido da integração, né? De que está funcionando já, o aplicativo hoje, o aplicativo do morador, ele já está com as funções do Locker. Então, chegou a encomenda, o morador vai ser notificado, e isso tudo também integrado ao BI do próprio Meu Locker. Então, assim, tá bom demais, pessoal. Não perca essa oportunidade, é a oportunidade de agregar valor, entregar um valor realmente para o cliente, para o condomínio e se diferenciar no mercado. Então, vamos prestar atenção aí e não perder essa oportunidade, né? Queria deixar Não, eu passei na sua frente, eu queria deixar um abração para toda a turma que esteve presente nessa live, um agradecimento especial a vocês, né, da Gear, TechnoRise, que trouxe essa oportunidade para a gente de difundir um pouco dessa cultura, né, do Locker, que a gente entende que é um benefício interessante do ponto de vista de segurança, praticidade sim, por que não, mas também uma evolução importante no conceito de automação de processos, né? Para trazer disponibilidade dos recursos 24/7, segurança, como eu falei. Então, para a gente é muito legal e foi uma oportunidade bacana também da gente desenvolver essa parceria, né? E nós somos muito gratos a todo esse conceito, né? Então, foi um prazerzão dividir aí com vocês essa hora e estamos à disposição para qualquer dúvida futura, qualquer coisa também que ficou, peço desculpas, que ficou mal respondida, a gente está à disposição para poder esclarecer. Não, foi muito bom. Acho que foi bem esclarecedor, não foi, Daniel? Com certeza. Quero agradecer, Gabriel, aí a você, sua equipe, um pessoal muito competente, pessoal muito bacana, a gente está sempre em contato e foi um esforço a 4 mãos aqui para essa live aqui acontecer, tá? Eu espero que tenha sido a primeira, espero que a gente tenha bastante assuntos daqui para frente para falar de atualizações, de novos recursos, novas possibilidades, que é uma coisa que
que eu acredito que o meu Locker tenha, que a gente trabalha dessa forma, né, Will? Que a gente sempre comenta isso, de que a gente aqui não cruza braço. A gente está sempre curioso, sempre atrás de buscar coisa nova, né? Tem muita coisa para ser trabalhada de melhoria, né? Então, Gabriel, Atendendo a